A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 6 minutos, 15 graus a temperatura, e nós estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso nesta sexta-feira, trazendo muita coisa boa para você que está nos acompanhando. Já estamos ao vivo na página do Empreender com Sucesso, ou você pode acompanhar também pela página da Rádio Imembuí ou pelo site da Rádio Imembuí, imembuí.com.br, e também pelo rádio, né, pelas ondas do rádio, na 101.9 FM aqui de Santa Maria, e que está um alcance muito grande aí em muitos municípios. Então vem com a gente, acompanha o programa de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Nós estamos aqui para a Universidade Franciscana, que tem cursos de mestrado e doutorado com as inscrições abertas até o dia 21 de julho. Então, últimos dias, corra para se inscrever. Também Docão, um novo lugar para quem curte muito um hot dog. E com novidade, agora você pode pedir pelo iFood, e também a partir de hoje, às sextas e os sábados, você pode almoçar também um Docão que começa às 11 horas, ele abre e vai às 11 da noite, tanto sexta quanto sábado. Então, essa é a novidade. Você pode almoçar um hot dog delicioso. Ou então pedir pelo WhatsApp também, 997 12 23 45. Lembrando também que segunda-feira nós temos a Carla Kowalski aqui conosco no Empreender com Saúde, onde a gente vai falar sobre a saúde dos idosos, né? Como a gente se preparar já desde cedo para que a gente tenha aí uma idade, quando a gente chegar à melhor idade, que as pessoas falam que não é a melhor se a gente não se preparar, né? Então, segunda-feira, a partir das 19 horas, com a Carla Kowalski. Academia Boa Forma, mais movimento e mais saúde, viva melhor e em boa forma. Agende no 996-196540. E foi sensacional a aula de Cangu, que teve lá na academia, junto com a Confraria do Batom, com a nossa querida Ju Quinteiro. E hoje, no jornal Factual da TV H20, o nosso parceiro aqui de programa, André Campos, exibiu uma matéria e nós mostramos toda a aula que foi feita. Você pode conferir no Factual, através do YouTube, tem lá tudo o que a gente filmou lá ontem, né? Então, as meninas estão lá no programa. Mademax Pneus, tradição que vai longe. Pampeiro, uma nova Volkswagen, uma nova Pampeiro. Agende um best drive do Taos. No Taos, o futuro não fica parado. Lembrando que amanhã é dia de Pampeiro ao vivo. 9 horas você acessa a 101.9 e direto da Pampeiro você vai conhecer as promoções da semana, do mês, vai conhecer as novidades, vai poder interagir com o diretor Eduardo Biac e também com o pessoal lá da Pampeiro. Michael Oliveira Imóveis, mudar é bom. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região. Purifique, é mais água saudável, 996663680. Brita Pinhal, restaurar o meio ambiente é uma missão permanente para a Brita Pinhal. Fazolo Consórcios, Grupo Imobiliário Prime, crédito de 350 a 700 mil. Lance zero, meia parcela até contemplação, a menor taxa do mercado. E 4 chances de contemplação, atendimento no WhatsApp 55999886372.
Também construtora Jobim, que tem uma história de 25 anos no empreendedorismo, com 2 lançamentos novos, né? O Residence School e o Cristo Rei. E você pode acompanhar as lives do Gustavo Jobim todos os dias. Às vezes tem ao meio-dia, às vezes amanhã, mas acessa lá a página da construtora Jobim e o YouTube você pode acompanhar o andamento das obras. Também a M. Brum Ângelos, acesse angelosoeste.com.br ou visite o escritório na General Neto 258. Também, gente, colchões Eco7. Antes de comprar ou trocar o colchão, consulte quem há 12 anos desenvolve uma linha própria em camas e colchões com foco em ergonomia, conforto e tecnologia. Consulte o representante Eco7 Ivori Vasconcelos. Chame no 996566745. E você sabia que existe uma maneira mais avançada de escolher a sua profissão do que um teste de QI? Consulte Evelise Maciel, PhD em Neurociência, gestora comportamental, Master Coach vocacional, com especialidade aí para adolescentes. E também sabe que quem as empresas estão chamando para resolver problemas em cargos chaves, seja o fator diferencial, seja a pessoa certa para a função. Contate com Evelise Maciel no fone 991 55 3855. E a Evelise Maciel, ela que é nossa parceira, já está aqui conosco, a gente fica muito feliz quando ela vem aqui, porque ela tem muita coisa para nos ensinar, né? A gente aprende, é uma aula, né? E eu quero dar as boas-vindas para ela que está conosco aqui, e mais uma vez, né? E a gente poder conversar, bater um papo aí sobre esse trabalho maravilhoso que ela faz. Bem-vinda, Evelise, boa noite. Boa noite, gratidão por estar aqui mais uma vez, é uma honra estar aqui junto contigo, um programa maravilhoso, né? Que agrega tanto a Santa Maria, né, e região. Obrigada mais uma vez, Lisete, pela oportunidade. Merece. E eu quero fazer um chamamento que hoje eu conversei também com Simone Santana, do Colégio Fátima, que é nossa parceira aqui, e os pais, né, que estão nos acompanhando. Eu gostaria que vocês acompanhassem e compartilhassem esse programa de hoje, porque o tema é muito importante. A gente vai falar de um tema que a Evelise é especialista na área. Acho que não sei se tem alguém que trabalha nessa área em Santa Maria, mas o trabalho dela é de excelência, né? Então, nós vamos falar sobre o coaching vocacional e, através desse coaching, também poder descobrir os talentos e conquistar o sucesso profissional. E, Evelise, eu vou começar te perguntando, esse coaching vocacional, ele é só para os adolescentes? Não. Ele não funciona só para os adolescentes. Isso aí para adultos também, transição de carreira, né? Então, é utilizado também essa metodologia, só que é um pouco diferenciada dos adolescentes, né? Então, usa outros processos, mas também o mesmo intuito, né? Que bacana. São ferramentas diferentes que se usa, né? Para adolescente, a gente usa um sistema. Para o adulto, né? Já tem uma certa habilidade, né? A transição de carreira, né? Então, a gente usa outras habilidades, outros tipos de ferramentas. E, na verdade, esse coaching vocacional, ele tem uma forte ligação com os adolescentes, né? Porque eles, na hora, muitas vezes, eles têm dúvida no que eles querem como profissão. Também tem aquela situação que os pais, né? Muitas vezes, querem, tipo assim, dizer o que o filho deve ser, qual é a profissão que ele deve buscar. E às vezes não fecha, né? Por exemplo, às vezes o pai é médico, gostaria que o filho fosse médico. É dentista, queria que o filho fosse dentista. Tem um campo, quer que ele seja agrônomo ou veterinário, né? E isso aconteceu com o meu filho Matheus. Ele, na verdade, ele não queria ser veterinário, mas o pai dele achava que ele deveria ser, porque tinha um campo, enfim. Ele fez um semestre e não quis saber mais. E a área que ele foi cursar foi administração, né? Então, aí, bem claro, né? E 2 casos bem claros lá em casa. A Michele, ela nos contou que tinha se inscrevido para psicologia depois, porque o pai dela dizia que ela tinha que fazer odonto, e ela não queria fazer odonto. Nós só vimos quando saiu o resultado, e ela é muito feliz na profissão, e o Matheus também, né? E, claro, eles faziam terapia, enfim, né? Mas eu acho que é muito importante, né? Às vezes se perde aí um ano, um semestre. Eu tenho uma vizinha que agora é formada
ela fez 4 vestibulares de áreas totalmente diferentes, assim, arquitetura, depois lá letras, enfim, até que ela se encontrou no 4º vestibular, Evelise. Não, isso é muito comum hoje em dia. E não é agora, hoje, né, atualmente é mais comum. Mas isso desde a minha época, né, gente? Eu digo minha época, assim, pouquíssimos anos atrás, né? Claro. Mas, assim, o que eu digo, assim, eu lembro na minha época, gente, eu conheci um amigo meu que ele passou em medicina, ele cursou até o 4º ano, desistiu. Daí ele cursou psicologia, cursou acho que até o 3º, desistiu. Cursou também, aí ele se encontrou em filosofia. Olha só. Então, assim, ó, então quer dizer assim, e ele fazia medicina na Federal de Santa Maria. Então, assim, então isso não é de hoje que isso acontece. Só que o que está acontecendo atualmente com os jovens? Existe uma gama muito grande de cursos surgindo, né? Então, o jovem fica um pouco perdido com tantas informações, né? Isso é uma das questões que a gente chama de paradoxo da escolha, né? Eu faço uma brincadeira assim, ó. Você chega, às vezes, numa sorveteria que tem aquele buffet de sorvetes. E aí, tem gente, assim, ó, que não sabe qual sabor escolher. Não sabe. Aí ele vai optar por quê? Me dá, então, o chocolate com morango. Chocolate com baunilha. Porque daí ele tem certeza que aquele lá não tem erro. Entendeu? Aí, assim, ó, hoje em dia se sabe que muitas vezes as sorveterias, muitas vezes que estão dando certo, são justamente aquelas que têm poucas opções. Que são aquelas opções mais assertivas. Então, o jovem se sente muitas vezes perdido, né? Então, em volta também dele, né? Que assim, ó, são professores dos cursinhos, são os pais, são os amigos, né? E ele quer se sentir pertencente a tudo isso, né? Os amigos estão indo. E os pais, eles se preocupam o quê? Eles se preocupam que os filhos sejam felizes, que tenham um sucesso profissional e que aquilo tenha uma renda para ele. E o pai e a mãe já passaram por essa fase. Então, muitas vezes, aquela questão do pai quer que ele seja médico, engenheiro, né? Que administre a fazenda, o campo, o que seja, é porque assim, ó, não, eu sei que ali já deu certo para mim, então vai dar certo para você também. Né? E às vezes o pai não entende que talvez aquele filho não tenha essa habilidade. Né? E a hora que o pai entende que o filho talvez não tenha essa habilidade, começa a respeitar, aí talvez o filho vai ter realmente o sucesso na carreira. Perfeito. E a gente, claro, hoje tem mais oportunidades, tem profissionais como tu para auxiliar, né? Mas teve épocas que foi bem mais difícil. Então, é importante, né, que as pessoas procurem uma profissional na área, né, para que possam realmente estar tranquilo, fazer não sei se é teste vocacional que a gente chama, não é? Como que chama? Nós fazemos, assim, o processo de coach vocacional que a gente chama, ou a gente chama jornada vocacional, ele não é um simples teste, nós fazemos mais de um teste, né? Não é aquele teste de vocacional que fazia, não é nada disso, tá? Até porque, assim, antigamente diziam mais áreas exatas, isso, linguística, então ia mais para, ou a pessoa era boa em matemática ou não. Então, hoje em dia, não. Duas opções, né? Ou era letras, ou era matemática, era uma coisa... Ou era bom em línguas, aí você ia para a área jurídica, de repente, né? Você ia para a área pedagógica, então, ou você ia para exatas, você ia para engenharia, você ia para arquitetura, alguma coisa nesse sentido, né? Então, era mais ou menos diferente dessa... Não. Então, hoje em dia, em primeiro lugar, a gente acredita que a pessoa, primeiro, ela tem que se autoconhecer. Né? Para que ela se sinta segura e porque ela vai enfrentar um vestibular, ela vai enfrentar um Enem. Para isso, ela tem que ter segurança. Então, para ela ter mais segurança, ela tem que acreditar em si mesma. Então, ela tem que descobrir realmente quem ela é. Quais são as potencialidades que ela tem, quais são os talentos que ela tem, que talvez ela nem saiba que existem. Para que realmente, né? Tem, às vezes, perfil mais comunicador, né? Aquele aluno, né, muitas vezes em sala de aula, que quando tem um trabalho, né? Não pode deixar que eu apresento. Verdade. Né? Esse é o comunicador. Né? Às vezes o perfil que é mais executor, né? O dominante.
Trabalho em grupo, você faz isso, esse aqui, pode deixar que eu organizo tudo. Esse, né? Aquele mais quietinho, sala de que você tem que entregar o passo a passo, que adora ensinar todo mundo, deixa, né? Que afaga, né? Então tem esse outro perfil. Então o perfil que é todo regrado. O trabalho tem que ser entregue dia 30, dia 20 o trabalho está pronto. Ou de preferência, deixa que eu organizo, deixa que eu faço, porque daí eu sei que vai estar perfeito. Entendeu? Então são perfis diferentes. Quando você começa a entender para que você, na realidade, nasceu para ser, então você começa. Então, esse é um dos testes que nós fazemos, que é a análise de perfil comportamental. Né? Isso é apenas uma pontinha da análise que é feita, são várias análises. Teoria de valores, para ver, na realidade, a motivação da pessoa, né? O que motiva aqui, né? Ela sair da cama, quais são os valores que realmente ela tem de motivação. Isso é apenas um teste. Depois nós utilizamos também o teste de inteligências múltiplas, que além das exatas e linguísticas, são 9 tipos de inteligências múltiplas, né, que existem. E nós temos um pouco de todas as 9. Só que nós usamos em quantidades variadas. E cada um tem essa variação. Então, de repente, analisar quais são essas inteligências que cada um... Porque às vezes tem crianças, por exemplo, que têm uma inteligência musical, sabe? Sim. Aquelas crianças que são prodígios na música, têm uma inteligência musical avantajada, né? E às vezes não tem na matemática, né? Ou não tem na linguística. E não quer dizer que essa criança não se dê bem. Ela tem o quê? Então, o que você vai ter que potencializar nessa criança? Cursos, profissões que utilizem a música. Não quer dizer que ela vai ser um profissional de... Não vai quer dizer que ela seja música, mas algo que tenha na profissão dela relacionado a sons, a música. Ela pode ser um DJ famoso, um Alok. Entendeu? Verdade. Então, assim, Alok deve ter uma inteligência musical absurda. Olha só, e realmente a importância, né, agora, tu falando assim, a gente fica pensando, né, quanta coisa, né, na verdade, tu pode estar descobrindo de si mesmo e desenvolver e descobrir aonde eu posso melhorar, aonde eu posso me desenvolver mais e também fazer a escolha certa, né, e também na questão da transição de carreira, né, porque antes as pessoas resolviam, eu não quero mais trabalhar, eu tenho um grande amigo, não vou citar o nome aqui, uma pessoa maravilhosa que trabalhava numa empresa sólida, 10 anos. Simplesmente ela resolveu sair daquela empresa assim de uma hora para outra e começou a pular, começou a fazer um cursinho de coaching aqui, outro ali, mas não tem nada a ver com o perfil dessa pessoa. Várias vezes eu tentei dizer para ela, né, para essa pessoa, olha, eu acho que tu não tem essa visão de coaching, porque a gente é amigo assim de se falar, né? Tu deveria fazer aquilo que tu realmente gosta. Não, mas é que ser coaching dá dinheiro, porque daí eu vou fazer palestra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Essa pessoa fez isso durante 5 anos. Ela teve que vender o apartamento dela, porque ela investiu tudo. E está perdida. Agora está fazendo com uma empresa o seu currículo para voltar para o mercado, né? Então, olha a importância se uma pessoa dessas, antes de tomar uma decisão, tivesse feito uma consulta com uma profissional, com uma coaching vocacional, né? Como seria diferente, né, a transição. E essa pessoa hoje, ela reconhece, ela perdeu tudo, voltou para casa do pai, uma pessoa já com uma idade bem, né, e não conseguiu se achar. Existe assim, ó, eu fiz uma transição de carreira, né, eu vi uma necessidade na minha vida, eu fiz uma transição e eu não me arrependo dessa transição, porque eu encontrei, na realidade, um propósito. Eu já utilizei todas as potencialidades que eu tinha e mais algumas outras que eu descobri. Então, eu fiz essa diferença. A questão, muitas vezes, em relação ao coaching, as pessoas têm um pouco de preconceito, né, em falar sobre a questão do coaching e tal. Existem cursos e cursos, né? Existem coaches,
né? Então, o mercado é amplo, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu vim de uma bagagem que eu estudei toda a parte, né? Eu já vim de uma bagagem científica, então eu fiz toda essa... Enquanto algumas pessoas hoje estão indo para a área de neurociência, eu fiz o caminho contrário. Isso é uma coisa. E existem, né, cursos, é o que eu falo, cursos e curso. Então, a área que eu peguei, né, eu tenho mais de 1.500 horas. Nossa. Só de curso. Então, não foi um cursinho qualquer. Então, assim, eu quando falo a questão do coaching, eu tenho orgulho de dizer que eu sou. Só que eu tenho uma bagagem para dizer que eu sou coach. Então, eu não sou um coach de final de semana. Então, assim, eu vivi o processo. Então, eu vivi o processo e eu entendi o processo. Então, essa é a diferença. Só que muitas pessoas não entendem, não estudam, não vivem, né? E aí se intitulam. E aí tem um pouco de preconceito. Ah, mas não vou passar por isso. Isso é um processo, né? Se a pessoa está disponível, aí, e não é a questão do pagar o preço financeiro. A questão é você realmente viver, porque existe estudo, né? Existe dedicação para você sair de um ponto para chegar. Ah, você quer mudar de profissão? Então você sabe que o teu estado atual é aqui. Você quer... Existe uma etapa a ser cumprida. E o que você precisa fazer para chegar até aqui? Você precisa traçar um plano, né? Quando nós fazemos isso, tanto com adolescente, né, que é a área que eu gosto muito de atuar, que eu atuo, nós fazemos da mesma maneira, nós traçamos um plano de ação, porque ele quer o quê? Ele quer descobrir qual é a escolha assertiva da profissão dele. Então, nós vamos avaliar tudo que ele quer, as potencialidades dele, a inteligência dele. Que susto! A inteligência, as potencialidades que ele tem. Nós traçamos um plano para ele, em relação, nós avaliamos também as notas que ele tem na escola, né? Para ver se está de acordo com o que ele quer no curso que ele escolheu. Nós vamos determinar foco também, para ele ver as distrações que ele tem, né? Porque o jovem hoje em dia está muito voltado para o digital, né? Na realidade, nossa vida está voltada muito para o digital, não só o jovem, né? Então, avaliar o tempo que ele está na internet, em TV, né? Então, tudo isso nós avaliamos, por quê? Porque para ter foco é saber dizer sim e saber dizer não, entendeu? Você tem que saber fazer o balanço, muitas vezes, dessas coisas. E o jovem, nessa fase que ele está, ele quer aproveitar, ele quer fazer muitas coisas. Então, ele tem que saber que para ele chegar onde ele quer chegar, ele vai ter que dizer muito não. E aonde que ele vai dizer os nãos dele? E aí ele acaba melhorando também as notas dele na escola. Por quê? Porque ele começa a dar foco, ele começa a ver os horários que ele vai ter que estudar. Então, tudo isso. Então, é uma série de coisas. Então, as coisas vão acontecendo, porque o jovem sai daquela área do digital, né? E começa a focar também nos estudos. Ou seja, vida real. Nossa, muito interessante. A Ju Quinteiro está dizendo lindas, muito feliz com esse programa, o tema é maravilhoso. José Mesomo, aí, um contador fantástico, boa noite, seu José, tudo bem? Marcos Farber, ele que é de São Paulo, está nos acompanhando, ele trabalha com marketing esportivo, um abraço para ele, boa noite, minha amiga Lisete, sucesso sempre. A Cris Ribeiro também, que é bombeira civil aqui em Santa Maria, muito interessante o tema de hoje, parabéns. E a gente vai continuar aí tendo os recadinhos e fazendo os registros com o pessoal que está participando. Mande seu recadinho, compartilhe o máximo possível para que os pais possam ter, né, assistir esse programa e também aos adolescentes e você também que está querendo fazer uma transição de carreira, para que você se prepare e não tome uma decisão errada, né? É como na área do empreendedorismo. Já tivemos muitos problemas antigamente, que as pessoas pegavam o dinheiro de uma vida toda e abriam um negócio, né? Hoje, o importante, antes de abrir um negócio, é realmente descobrir se esse negócio se tu gosta dele, como é que está o mercado em relação a isso, né? Muitas vezes fazer uma consultoria, enfim, é preciso, não dá para simplesmente botar, como eu sempre digo, dinheiro bom numa coisa ruim, né? Com certeza. Então, tudo tem que ser avaliado, né? Existe um preço, é o que eu falo, né? Você não pode querer chegar
aonde você deseja se você realmente não estiver disposto, né? É o que eu falo, é abrir mão, muitas vezes, dizer o não, né? Em alguns momentos. E Sim, é difícil muitas vezes, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem um pouco de... Não sei, eu sempre tive muito essa questão de ser boazinha, de não querer dizer o não, né? Então, eu fiz o coaching vivencial, né? E fui aprendendo, mas não foi fácil, assim. E eu acho que, na verdade, a gente não deveria parar de fazer, deveria seguir. Eu fiz e depois parei, simplesmente, né? Mas eu acho que deveria, porque não é só a questão do não, tem tantas coisas que são importantes que a gente pode desenvolver, ou também não ter aquele perfil, eu sou boazinha, queridinha, mas as pessoas saberem como tu realmente é, né? E outra coisa, assim, é o que eu muitas vezes falo, a gente tem aquela roupagem, né, que nós utilizamos, né? Nós temos o nosso perfil natural, né, que nós nascemos, é aquele, e nós utilizamos uma adaptação também, né, em alguns ambientes, né, no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito familiar. É aquela roupa que eu falo, a gente veste muitas vezes, por quê? Porque nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos, naquele ambiente, usar sentimentos, comportamentos para aquele determinado ambiente, né? Só que a gente não pode viver o tempo inteiro em adaptação, nós temos que voltar a esse ambiente, ao nosso perfil natural, né? Então, a questão do ser boazinha, né, o tempo inteiro ou não, né? Isso aí já é uma coisa, digamos assim, de alguns perfis, né, que tende a não conseguir dizer não, né? Só que aí a questão do foco, né? O que é importante para o teu objetivo, né? Perfeito. 19h32, nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso com Evelise Maciel. O compromisso permanente da Imenduí FM é transmitir conteúdos com clareza e seriedade para que o ouvinte se posicione como sujeito ativo e bem informado. Rádio Jornalismo que informa, educa e interage. É pela Imenbuí FM 101.9. Você sabia que existe uma maneira mais avançada de escolher a sua profissão do que um teste de QI? Consulte Evelise Maciel, PhD Neurociência, gestora comportamental, Master Coach Vocacional Adolescentes. Sabe quem as empresas estão chamando para resolver problemas em cargos chaves? Seja o fator diferencial. Seja a pessoa certa para a função, para a missão. Contate com Evelise Maciel. Fone 991 55 38 55. Com a totalidade de imóveis do Empreendimento Espírito Santo comercializados, a Construtora Jobim já está com seu plantão de vendas instalado na Rua do Acampamento, onde os olhares se voltam para os aguardados lançamentos Centenário Residence School e Cristo Rei. Neste local, já estão prontos para visitação os apartamentos decorados dos dois empreendimentos. Numa operação imobiliária inédita, os dois lançamentos que fazem frente um ao outro serão erguidos ao mesmo tempo, transformando aquela área da paisagem urbana num espaço revitalizado. Construtora Jobim. Fone 3026-4040. Em tempos pandêmicos, todo cuidado é necessário. Água purificada contribui para a imunidade, organismo saudável. Água purificada, mais saúde, mais energia, organismo para responder ao efeito medicinal. Purifique em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber, 7.195, e Purifique no centro, na Floriano 1354, entrada do antigo Restaurante Augusto. Água purificada é saudável, é confiável, é Purifique. Chame no WhatsApp 99666-3680. Purifique. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Na Pampeiro, Nivus Comfortline a partir de 100.050. Virtus 1.6 MSI 2122 a partir de 84.340. Ofertas com 40% de entrada e saldo em 36 vezes. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
Tem coisas da vida que valem muito. O carinho da família e a tranquilidade de um plano AM Brum Ângelos para todos. Como os planos familiares da AM Brum Ângelos, você tem uma série de benefícios em vida, como convênios e descontos em nossa rede de parceiros, além de todo o auxílio no momento luto. Planos familiares que cabem no seu bolso. Acesse angelosoeste.com.br ou visite nosso escritório. Agora em novo endereço, Rua General Neto, 258, AM Brum Ângelos, juntas por você. Brita Pinhal, 47 anos, experiência e tradição, modernidade em equipamentos de britagem, carga e transporte de materiais de infraestrutura, Estrada do Morro do Baú, BR-158. Toda grande obra precisa de uma base sólida para ser erguida com segurança. Brita Pinhal, 47 anos. O Colégio Fátima informa a comunidade escolar que as orientações sobre o retorno das atividades da educação infantil ao ensino médio estão disponíveis no portal do aluno, na pasta Arquivos da Instituição. Colégio Fátima, Educação e Humanização. Que Deus proteja e abençoe a todos. Lançamento do Grupo Prime. A Fazolo Consórcios, representante HS Consórcios, lança o Grupo Imobiliário Prime com créditos de 350 mil a 700 mil, com a novidade do lance zero. Meia parcela até contemplação, com a menor taxa do mercado de 0,11% ao mês e com 4 chances de contemplação. Grupo ideal para pessoas inteligentes que sabem o valor do dinheiro. O crédito pode ser utilizado para a compra de imóveis residenciais, comerciais, rurais, terreno, construção e capital de giro. Solicite o atendimento online pelo chat do fazoloconsórcios.com.br ou fale diretamente com o Fazolo. WhatsApp 55999886372. Seja mais que um cliente, seja Prime. Mademax Pneus, tradição que vai longe, na cidade ou na estrada, no asfalto ou no pedregulho. A Mademax tem o pneu certo para o seu veículo, pequeno, médio ou grande, urbano ou rural, de transporte individual ou coletivo, de carga ou de passeio. Mademax, uma loja completíssima, rodas, acessórios e reparos ou manutenção. Multimarcas, qualidade e alta performance. Mademax Pneus em 2 endereços, Camobino, Trevo do Aeroporto e na confluência das BRs São Cepé e São Pedro, para que aonde você for ou de onde você vier, o destino seja alcançado com segurança. Descubra novas perspectivas de atuação profissional com a especialização da Universidade Franciscana. São 27 cursos presenciais e à distância em diversas áreas e com excelente custo-benefício, que destacam você no mercado de trabalho. Construa um diferencial no currículo. Comece sua especialização na UFN. Saiba mais em ufn.edu.br. Porque o dia, quando se dorme bem, nos traz paz e energia. A natureza e a pesquisa respondem. Colchões Eco7 é investimento em qualidade de vida. Tudo começa por onde você passa 1/3 da sua vida. Na cama, no nobre e íntimo espaço de doce prazer e de sonhos. Antes de comprar ou trocar o colchão, consulte quem há 12 anos desenvolve uma linha própria em camas e colchões, com foco em ergonomia, conforto e tecnologia. Pro dia nascer feliz. Eco7. Consulte o distribuidor autorizado Eco7 Ivori Vasconcelos, especialista na arte de dormir bem. Chame no WhatsApp 996 56 67 45. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Horas e 39 minutos, estamos de volta aqui no Empreender com Sucesso, com a nossa
PhD em neurociência, gestora comportamental, master coach vocacional de adolescentes e também de transição de carreira. Olha a lemoa aqui. Evelise Maciel, né? O contato da Evelise é 991 55 3855 e você pode chamar a Evelise também para poder se preparar para uma transição de carreira, também para fazer um trabalho em cima da sua vocação, para você decidir o seu futuro, o seu rumo, né? E nós estamos aqui para Colchões Eco7, no WhatsApp 996566745, Universidade Franciscana, Docão. Lembrando que o Docão amanhã vai estar aberto das 11 da manhã às 11 da noite. Também Carla Kowalski, Academias Boa Forma, Mademax Pneus, Pampeiro, amanhã é dia de Pampeiro ao vivo, na 101.9 FM, a partir das 9 horas. Michael Oliveira Imóveis, Purifique, Brita Pinhal, Fazolo Consórcios, Construtora Jobim, Colégio Fátima e a M. Brum Ângelos, que são nossos parceiros aqui do nosso dia a dia, além dos outros que participam de projetos específicos. E a gente vai ter um programa especial também aí sobre o nosso motorista e também o nosso agro, né? Porque nós temos o dia do colono e do motorista. Então, a gente vai estar preparando um programa super especial para você. Mas nós estamos conversando com a Evelise Maciel e nós estamos focando mais hoje no coaching vocacional, né? Nessa importância. E até aqui no intervalo a gente estava aqui conversando, né? Porque depois que a gente começa a conversar com a Evelise, a gente começa a pensar, despertar para várias coisas. Então, se você está assim, que nem eu, fica assim, pensando, procure ela aí, porque ela vai lhe auxiliar muito. Porque a gente muitas vezes fica patinando, né? Porque a gente não procura uma ajuda, é que nem o médico, né? Às vezes a gente só quer ir no médico quando a gente está com aquela dor que tu não suporta mais, mas não vai antes para ver se eu tenho alguma coisa, aquele exame de rotina, ou enfim, né? Eu acho que é bem isso, assim, principalmente os homens, que têm mais ainda que a mulher ainda vai mais ao médico, mas o homem só vai quando não aguenta mais, né? Então, não deixar ficar assim, mas buscar uma ajuda para poder decidir para que lado você quer ir, se você tem dúvida. Às vezes tem pessoas que têm 2, 3 projetos e não sabe qual focar, e aí acaba se perdendo, porque se tu focar nos 3, tu não vai estar... como é que eu vou te dizer, colocando toda a tua força naquele projeto, né? Claro que tu pode ter mais de um, mas também tem que ter essa consciência, né? Porque senão, na verdade, tu vai estar atirando para todos os lados. Justamente, é você saber alinhar, né? Através do teu conhecimento, do teu autoconhecimento, das tuas potencialidades, alinhar os teus valores, né? E não são esses valores que nós aprendemos, né? Com a nossa família, que vem, né? De berço, que a gente chama, né? Que são aqueles valores familiares, não é isso? São os valores de acordo com o porquê que você faz, entendeu? O porquê, né? Então, essa questão de você alinhar tudo isso, né, te dá um direcionamento. E nós utilizamos ferramentas próprias para isso, para que você tenha esse norte. Não, isso eu vou descartar, isso realmente eu vou ter foco, né? Eu tenho clientes meus, por exemplo, que eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Eles têm nichos variados, só que eles têm um objetivo. E eles acreditam que nichando com subnichos, para eles vai ter um direcionamento maior no objetivo deles. É a decisão deles, tá tudo bem, entendeu? Só que assim, existe uma ferramenta. E está dentro dos valores, está dentro das potencialidades e está tudo certo. A questão é quando você sai fora das potencialidades, dos teus valores. E aí, então, você tem que fazer esse equilíbrio. E uma coisa importante que, assim, que a gente tem que avaliar é que muitas vezes as pessoas tendem a não procurar um profissional, né? Eu também relutei muito, né? Quando eu fiz a minha transição, eu fui atrás de um profissional para isso. Por quê? Porque é aquela coisa, não preciso, eu sei, eu procuro na internet, eu faço teste de... teste, não sei, eu já nem sei mais como é que é o nome do teste, porque eu também fiz antes de entrar na faculdade. Eu não preciso. Só que assim, qual é o tempo que você perdeu?
Isso aí não tem dinheiro que pague, tá? Fora que, assim, se eu não me engano, um dado estatístico, eu não lembro agora exatamente de onde que saiu, mas, assim, eu tenho até anotado lá. Um aluno custa para uma universidade, se eu não me engano, o custo dele é mais de 15 mil ao ano. Né? Sim, não, o custo assim, em relação a várias coisas. Muito, claro, tem professores, tem várias, mas um custo ali, 15 mil. Eu não lembro se isso é um mês ou ano, não lembro agora, mas tem um estudo falando sobre isso. Imagina isso. E nós temos uma evasão de alunos, né, que não concluem o ensino, a graduação, de 40% a 50%, muitas vezes. Isso significa o quê? Que os jovens estão satisfeitos com a profissão que escolheram? Não. Isso é um não. Então, se eles tivessem procurado ajuda, talvez no momento certo, não teria essa perda. Né? Então, isso é uma coisa que precisa ser avaliado. Quando você tem esse direcionamento, você tem uma escolha muito mais assertiva. Evelise, então, quais são os primeiros passos para quem quiser fazer uma transição de carreira ou quiser se preparar para o mercado, ou aquele estudante que às vezes está naquela fase de adolescência e tem dúvidas quanto à vocação? Bom, eu vou fazer determinado curso, porque muitas vezes, desde pequenininho, as pessoas já vão induzindo, né? Faz isso, faz aquilo. Então, quais são os primeiros passos? Eu procuro uma pessoa como tu, que tem toda essa especialidade, e depois disso, como é que funciona? A primeira coisa, procurar um profissional especializado, quiser entrar em contato comigo, né? Tem meu telefone, né? Ou através das minhas redes sociais, né? Que é Evelise, com 2 L's, _Maciel, que é o Instagram, ou Evelise Maciel lá no Facebook. Vocês podem entrar em contato, eu respondo, né? Nós podemos agendar uma reunião sem compromisso, eu explico direitinho como é que funciona todo o processo, porque assim, não é uma ou outro teste, isso é um processo. Né? Isso aí. Então, assim, nós trabalhamos com o jovem, semanalmente ou quinzenalmente nós trabalhamos com o jovem, né? Para ver exatamente toda essa parte de autoconhecimento, os testes, e acompanhar todo no plano de ação que ele vai fazer, né? E direcionar ele na escolha assertiva da profissão dele. O processo, a jornada que nós fazemos são 10 sessões. E eu normalmente ainda acompanho eles depois ainda, com mais algumas sessões, para ver se o foco está certo, o que mudou em relação à estratégia deles. E eles fazem um designer de carreira. Olha que o legal. Que é designer de carreira? Eles montam todo um planejamento de carreira em 5 anos. Então, eles têm todo o planejamento durante a faculdade, se eles vão fazer, de repente, a pessoa, eu vou empreender, eu vou fazer a faculdade de administração, por exemplo, mas eu quero ser empreendedor. Eu venho, vamos supor, né? Vem minha família empreendedora, eu quero seguir porque eu amo isso. Ok, achou a profissão, ok, perfeito. A decisão é dele, não é? Por quê? Porque o jovem aprende a ser autorresponsável durante o processo. A culpa não é do pai, a culpa não é da mãe, a culpa não é do amigo, a culpa é dele, a decisão é dele. Então, e ele tem, eu resolvi então que eu vou fazer um MBA, eu vou fazer uma... Ok, a decisão é dele. Então, ele tem todo o design de carreira traçado. Olha que então, ele é capaz depois, então assim, é o que eu falo, ele vive a vida real, ele vem para a vida real, ele sai do digital, de ficar na série, na rede social um pouco para vir para a vida real. Então, ele conversa com profissionais de sucesso, né? A gente tenta direcionar eles para conversar com pessoas que realmente tiveram, para contar como é que foi, como é que eles chegaram até, né? Então, ele tem essa prática, né, vivencial, assim. Perfeito. Quero mandar um abraço para Maria Helena Rita, a Ildara Oliveira, que é a nossa medalhista aqui, ela é corredora sempre em primeiro lugar, Judá Benhur Lopes, Eliane Castro de Mello, Gilvan Rocha Rossi, também Anísio Trindade, o Gilvan, que também é coaching, o Anísio Trindade, que é dos Brindes Santa Maria, faz os brindes, as canecas aqui do Empreender, e também fez da Colcha de Retalhos, José Mesomo, Cassiano Boésio Visoto, nosso nutricionista, a Marta
Galo do Prado Isaías, lá da Boa Forma Academia, onde a gente vai, a Luciane Mesomo, a Silvia Barinha, a Cris Ribeiro, a Ju Quinteiro, a Delma Bittencourt, a Ana Paula Luquezzi Borgman, a Márcia Falcão. O pessoal está aí, a Vera Ortiz Braga, também está nos dando boa noite, o Judá Benhur, e o pessoal está compartilhando. Quanto mais você compartilhar essa live, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e vão poder procurar uma profissional que tem todo esse know-how, todo esse conhecimento para auxiliar nesse momento que a gente muitas vezes fica protelando e fica perdendo tempo. Então, é melhor a gente procurar um profissional para a gente poder seguir em frente, né, com mais certeza, com mais firmeza e alcançar os nossos objetivos, né, e ter sucesso na nossa carreira, na nossa vida. E às vezes a gente demora um pouco para tomar essa decisão, mas eu acho que agora é o momento. Eu acho que nunca foi tão importante como agora. Nós ainda estamos em pandemia, né? Muitas pessoas estão se reinventando, estão trocando de carreira, tem profissões que estão terminando, estão surgindo novas profissões, né? Então, acho que esse é o momento de quem está querendo fazer uma transição, procurar um profissional, de quem está querendo empreender em algo diferente. Será que realmente essa é a minha vocação? Será que é isso que eu quero fazer? Ou eu vou fazer só para ter dinheiro, ou eu vou fazer porque eu gosto? Acho que são coisas que precisam ser pensadas, ainda mais nesse momento. Assim, eu acho que as pessoas devem refletir muito, né? E a gente está acompanhando o mercado, assim, e a gente vê todos os dias o que acontece no mercado. O mercado está bem claro, muitas coisas que eram antes já não são mais, e cada vez vai ser diferente, né? Por isso que a gente tem que estar sempre antenado e estar sempre... Acho que, na verdade, eu acho que essa questão do coaching vocacional é uma coisa que, tanto como vivencial e outros, que deveria ser contínuo, né? Eu acho que de vez em quando a gente dá uma revisada, né? Porque as coisas vão mudando e aí às vezes tu fica em dúvida, não sabe que caminho tu vai, se tu segue reto, se tu vai à direita, se tu vai à esquerda. Eu nunca me esqueço que quando eu tomei a decisão de me separar, o meu psiquiatra me disse assim: tu que tem que decidir, se tu for para frente, qual é o caminho? Aí eu disse para ele disse: se tu for à direita, esse é o caminho, e se for à esquerda, bom, agora a escolha é tua, né? Então, mas pelo menos eu, com as ferramentas que ele tinha, eu sabia quais os caminhos, mas eu tinha que tomar uma decisão, né? Exatamente. E é importante, assim, segundo acho que o Fórum Econômico Mundial, 85% das profissões vão ser reformuladas. Eles acreditam nisso, né, segundo estudos. Então, avaliar também isso. Quando a gente faz esse design de carreira, né, do jovem, ele é capaz de trabalhar e mexer no design de carreira dele a qualquer momento da vida dele, né? Olha só que legal. Então, isso é uma coisa importante também. Então, esse aprendizado dele, ele começa a ter essa responsabilidade de olhar, ver os resultados. Eu pretendo fazer isso. Então, então tá bom, vamos mexer na minha carreira. Então, atingir meu objetivo. Ótimo. Então, assim, quais serão meus próximos objetivos para daqui a 5 anos? Daqui a 3 anos? Então, ele mesmo consegue trabalhar e mexer para fazer todo o plano de ação. Mas isso é um aprendizado, né? Então, isso não é uma coisa que se aprende de um dia para a noite. Isso é uma jornada. Você não começa a chegar nesse resultado sem antes o quê? Você começar com o teu conhecimento. Perfeito. E realmente, né, eu estava aqui já até pensando, né, que da questão importante, assim, disso. Qual a idade que tu recomenda para um jovem fazer esse processo, assim? Nós recomendamos, de preferência, a partir do 2º ano do ensino médio. Tá? Perfeito. Nós recomendamos. Não, primeiro ano a gente acredita que ainda falta um pouco de maturidade, né? A análise de perfil comportamental, por exemplo, que nós aplicamos no jovem, a gente aplica a partir dos 14 anos, normalmente. Né? Então, ideal é que seja, né, a partir do 2º ano do ensino médio. Né? No 3º ano, não que não se faça o processo, de maneira alguma. O que eu acredito é o seguinte: o jovem está muito direcionado na questão que ele está ansioso com o Enem.
ele está ansioso demais. Então, quando você trabalha já o jovem, que você está trabalhando a inteligência emocional dele, você está trabalhando toda essa parte já desde o 2º ano, ele já entra no 3º ano bem mais tranquilo, com essa ansiedade diminuída, né? Então, por quê? Porque ele está mais seguro do que ele quer. Porque é verdade, eu tenho certeza disso, assim, porque quem já teve filhos, a gente sabe, né, essa questão também dessa insegurança antes de fazer o vestibular, as dúvidas, também depois que tem todo aquele processo, quando se forma, e agora o que eu vou fazer? Tem muitos que durante a faculdade já vão tendo no caso, se fizer, por exemplo, um coach vocacional, já tem um planejamento, já sabe como vai trabalhar. Mas tem pessoas que começam a dizer, tá, e agora eu vou me formar, o que eu vou fazer? Vou trabalhar em que área? Né? Então, é importante mesmo que seja mais cedo, né? Não, com certeza. Eu, por exemplo, assim, tive uma coach minha que ela tem um design de carreira, inclusive, que ela vai sair fora do país. Olha! Entendeu? Tem todo o designer preparado, tem outro que, entendeu? Então, você vai descobrindo certas coisas, né? Em cada habilidades, é uma coisa assim, ó, é lindo de ver quando eles descobrem, quando eu digo assim, eles desabrocham. É lindo de você ver o processo, quando eles começam... E aí você começa a acompanhar eles e realmente, assim, quando eles se descobrem, gente, realmente bate, né? Que legal. Realmente, nossa, e você vê eles o quê? Fazendo o que eles nasceram para fazer. Nasceram para ser. Porque eles realmente se descobrem, realmente eu sou isso. Deve ser muito bom, tanto para a pessoa que faz como tu, que é o profissional, e também para aquela pessoa que se descobre, porque como é bom quando tu sabe, né, qual o teu propósito, qual o teu objetivo, aonde tu quer chegar, em qual período que tu vai chegar nesse lugar, o que tu tem que fazer. Nossa, e conversando contigo, Evelise, assim, a gente já fica, nossa, impressionante, assim, coisa bem boa. Já dá vontade de dizer assim, eu quero fazer agora aqui. A minha querida Dalva Carmen Esquio está dizendo, boa noite, excelente tema, me absorveu de tal forma que quase esqueço de dar um oi. Olha que legal. Verdade, Dalva, eu também. Aqui fiquei com uma vontade de dizer, Evelise, dá para começar agora? Vamos já... né? Mas a gente fica muito feliz, né, com profissionais como a Evelise que vem para nos orientar. E, gente, podem deixar que eu vou fazer com a Evelise, ela vai ser aí a minha mentora daqui para frente, e eu vou estar contando para vocês depois os resultados de tudo isso, para que vocês também, quem tem dúvida, depois poder também procurar a Evelise para tirar suas dúvidas, e quem sabe, você que está pensando em mudar de carreira, que está pensando em outros negócios, e chega uma idade da vida da gente que a gente começa a pensar de forma diferente. Sabe que tinha coisas que eu nunca pensava e hoje eu já estou pensando, e coisas que eu tinha certeza que eu ia fazer até morrer, por exemplo, que hoje eu já não penso mais. Então, é muito legal. A Ildara Oliveira, ela que tem aí uma jovem... filha linda, tá dizendo muito bom, tá batendo palmas aqui para ti, fora os outros aqui. Verdade. Então, assim, ó, dá aquela vontade, assim, de dizer, nossa, que profissional essa, né? Ai, que bacana. Evelise, deixa os teus contatos aí para o pessoal que está nos acompanhando. Eu sei que tu vai tirar uns dias de férias agora, até que enfim, né? Mas não é muito tempo, né? Mas o pessoal que quer... agendar com a Evelise, pode deixar um recadinho no WhatsApp, que depois ela pode estar retornando. Tu tem o WhatsApp para passar para o pessoal? Sim, pode entrar em contato através do 9155-3855, ou pelas redes sociais, o evelise.maciel, Evelise com 2 L's, tá? SE no final, .maciel no Instagram, ou mesmo Evelise Maciel lá no Facebook. Pode entrar em contato, eu vou tirar uns dias de férias, mas eu digo que eu não consigo desligar, porque assim, hoje mesmo, antes eu vir para cá, eu estava tentando ia me arrumar, né, terminei uma sessão, e eu fiquei pensando, eu digo assim, desligo ou não desligo? Desligo ou não desligo, sabe? Exatamente. Eu digo, será que eu desligo? Eu terminei a sessão, é claro, né, mas sabe, eu tinha que desligar o sistema, eu digo assim, mas eu acho que, porque realmente eu adoro, então assim, eu vou estar trabalhando
né, assim, offline um pouquinho, não tem como, mas eu vou tirar uns diazinhos, pelo menos assim, não o tempo que eu trabalho. Sim, para poder também, eu acho que tem uma hora que a gente precisa dar uma parada, né? Sim. E é merecido, porque a gente sabe que não é fácil o dia a dia, porque por mais as pessoas, cada um com a sua profissão, com os seus horários, cada um com o seu trabalho, a gente sabe que não é fácil. Chega uma hora que precisa dar uma descansada, né, Evelise? É desafiador, mas assim, faz parte. Eu adoro o que eu faço. Então, assim, é aquele, quando a gente encontra o que a gente ama, essa é a diferença. Você faz muitas vezes e você às vezes esquece. Então, por isso que assim, eu tenho uma agenda programada. Então, a agenda programada, ela apita. Então, assim, sai desse pilar e vai para o outro. Entendeu? Então, aquilo, e eu realmente eu tenho essa programação. Porque senão eu esqueço muitas vezes e se não apitar, eu fico. Gente, olha, eu queria que vocês estão vendo, né, a Evelise aqui, mas se vocês estivessem aqui no estúdio, os olhos dela brilhando, assim, aquela pessoa que sabe o que faz, que gosta do que faz, e aquele profissional que tem aquela firmeza que a gente gosta, né, aquele que tem a convicção, né, eu acho que isso é super importante na nossa vida, quando a gente busca um profissional, que ele seja bem resolvido, que ele tenha aquele brilho nos olhos, como diz um amigo meu, brilho nos olhos. Ele diz, tem que ter aquele brilho nos olhos. E ela tem isso, né? Então, a gente, nossa, é muito bom. Evelise, cada vez que tu vem aqui, eu aprendo um pouco. Eu fico muito feliz, muito obrigada por ter vindo aqui. E, olha, boas férias, bom descanso. E depois das férias, vamos voltar para a gente conversar mais com os ouvintes. Gratidão por esse momento, pelo tempo de vocês, por essa oportunidade, Lisete. Se Deus quiser, na volta a gente está de volta. Perfeito. Gente, nós vamos desligar a live e continuamos aqui no nosso Empreender com Sucesso. E lembrando que você compartilhe o máximo possível essa live para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque vão ter acesso ao conteúdo de uma profissional excelente, de muita qualidade. Então, a gente volta depois do intervalo.